Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. De fato, os russos saíram da região norte da Ucrânia, ali próximo de Kiev, estão saindo de Chernihiv. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser essa guerra daqui para frente? Vamos entender esses assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Diniz Pobre, Replicante e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje é o último dia aqui do meu Rancapsu móvel, eu já estou voltando para o Rio hoje, então os vídeos de hoje ainda vão ser gravados por aqui, mas amanhã a gente já deve voltar ao nosso equipamento normal. Eu agradeço a compreensão de todo mundo aí, né? Aliás, mas eu achei que foi uma experiência bem interessante, então eu gostei disso daqui, porque me dá uma flexibilidade para viajar maior que eu tinha medo de ter perdido por conta dessas gravações diárias de vídeos, né? Mas vamos ao assunto que é o que interessa, né? Enfim, o norte aqui de Kiev, como vocês veem, toda aquela região que estava ocupada por forças russas aqui não está mais ocupada. Os ucranianos já retomaram posse de tudo por aqui. Ainda devem haver grupos de russos por aqui, mas é coisa mínima. E a mesma coisa estamos vendo aqui na região nordeste, né, da Ucrânia, na região de Chernihiv. Várias cidades já foram liberadas, em vários locais estão se vendo comboios de carros e tropas saindo do país em direção à Bielorrússia ou em direção à própria Rússia. É lógico, como eu já falei, essas tropas, isso não é uma retirada completa, essas tropas estão sendo colocadas na região leste para reforçar o ataque nessa região leste, né? Esse é, inclusive, toda a nossa preocupação agora é ver como é que vai ficar isso, né? Nas próximas semanas a gente vai ver se essa manobra russa realmente trouxe resultados. Eles vão conseguir, de fato, avançar aqui na fronte leste, que também eles não estão conseguindo avançar de forma alguma. Depois dos primeiros dias de batalha, eles não conseguiram avançar mais nada, né? Agora, existem algumas informações que são interessantes, né? Então, como você vê aqui, foi liberada toda a região de Kiev, e muito tristes as imagens de corpos, da destruição deixada pelos russos lá. Mas tem uma outra informação que é muito curiosa que o pessoal pegou com os veículos abandonados nessa região. Ou seja, muitos equipamentos russos danificados também estão aqui. Isso permitiu ao pessoal lá da Ucrânia fazer um levantamento de quantos % do material russo ele está quebrado, está perdido ali, e é realmente alguma coisa bastante estarrecedora, né? Em termos de pessoal, de soldados, 73 mil soldados estão fora de combate, 18 mil mortos, 54 mil feridos e 1.000 prisioneiros de guerra, mais ou menos. Isso representa apenas 8% do total das forças armadas russas, mas representa quase 40% do total que foi designado para essa guerra na Ucrânia. E aquilo que eu falei para vocês, é uma ilusão achar que a Rússia pode usar todas as forças armadas dela na Ucrânia. Não pode. Se ela tirar forças armadas de outros lugares da Rússia, ela fica muito vulnerável até para movimentos internos, dissidências, países que queiram declarar independência. Então ela não pode, né? O que ela colocou para essa guerra da Ucrânia, muito provavelmente já é perto do máximo que ela consegue realmente alocar nisso daqui, né? Mas a situação é muito pior em termos de tanques e veículos, quase mais de 50% perdidos já, helicópteros também, mais de 50% perdidos. Enfim, é realmente uma derrota muito grande em termos de material e pessoal que a Rússia sofreu neste ataque. A Ucrânia sofreu também? É lógico que sofreu. Só que a Ucrânia tem a vantagem de estar na defesa. Tipicamente, numa guerra, quem defende tem menos perdas do que quem ataca. Quem ataca tem um número maior. Só que essas perdas russas foram tão grandes, tão significativas, que mesmo movendo todo esse exército, toda essa parte, esses grupos de combate russos que estão aqui no norte e noroeste, em norte e nordeste da Ucrânia, movendo eles para leste, é possível que isso não consiga novamente dar ímpeto, né, gerar novas conquistas aqui na fase leste, principalmente porque o exército da Ucrânia ele já fez o treinamento dos reservistas e agora eles já vão começar a poder atuar na frente de batalha, né? Então, a grande questão aqui é essa. Eu não sei se vai
fazer diferença ou não. Se esses soldados russos vindo daqui e reforçando o leste, se isso vai ser uma manobra de sucesso ou não. Eu acredito que não, mas é possível que sim, é possível que faça diferença. A gente vai ter que descobrir isso aí nas próximas 2 semanas, como é que isso se comporta, né? A essa altura, como eu falei para vocês, lá na Rússia, o objetivo do governo russo já é muito mais tentar controlar a situação na Rússia do que o resultado que vai ter na Ucrânia no final das contas. A Ucrânia já é o menor dos problemas para os russos, o problema deles já é a própria Rússia, já é o foco deles agora. Então eles precisam de alguma coisa para chamar de vitória agora e muito rápido, porque como a gente já tem falado desde o início, aquele analista do FSB reforçou isso também, a Rússia não tem capacidade, com as sanções que existem agora, de durar até o verão deste ano. Verão deste ano a gente está falando de junho e julho do ano, né? Verão lá no hemisfério norte nessa época, né? Então, ou seja, tudo indica que a Rússia tem que arrumar alguma coisa para chamar de vitória e muito rápida. E isso é consistente com o que foi falado recentemente por algumas pessoas lá na Rússia, que justamente há um planejamento para uma grande vitória no dia 9 de maio. Né? Dia 9 de maio, como a gente já falou em outros vídeos, é o dia em que a Rússia ganhou da Alemanha nazista, e daí é um dia de comemoração muito forte. Então eles querem aproveitar para dizer que denazificaram ou desnazificaram a Ucrânia e salvaram a população de Donbás e não sei o que lá. A questão toda é o que eles vão conseguir até o dia 9 de maio. Eles sabem que 9 de maio é uma espécie de deadline, a Rússia não vai conseguir, se ela forçar além disso, ela simplesmente não vai ter mais exército para lutar, né? Então, a briga deles neste momento é essa, e com relação às sanções, justamente porque as sanções estão prejudicando muito a economia russa, dificultando ela de manter esse esforço de guerra, né? Bom, teve algumas novidades também, alagamentos aqui na região de Izium. Como eu falei, Izium agora está na mão dos russos, isso não é uma coisa boa para a Ucrânia, mas essa questão toda das sanções e coisa e tal é o que está machucando mais a Rússia. E aí aconteceu uma coisa curiosa, vocês lembram, o ultimato era para o dia 1º de abril, se a Europa não pagasse em rublos, né, na moeda russa, o gás, eles cortariam o gás. E o fato é que hoje é dia 3 de abril e até agora o gás continua funcionando, a Europa continua recebendo gás. Aquilo que eu falei para vocês, durante um período, a grande questão, muita gente fica com essa ideia de que não, a Rússia vai cortar o gás da Europa, vai matar a Europa. E não é bem assim não, né? É claro, vai ser uma tragédia para a Europa, não tenha dúvida não. A Rússia cortando o gás vai ser muito ruim para a Europa. Mas vai ser muito ruim para a Rússia também, porque a Rússia, boa parte da economia dela é exportação de petróleo e gás. Ela cortar esse tipo de coisa, ela fica sem o dinheiro da Europa. Isso também é muito ruim para a Rússia. Então, por isso que está essa brincadeira. Vamos ver quem pisca primeiro. Até aqui a Europa está levando a melhor, mas é lógico, isso pode mudar a qualquer momento. Pode ser que o Putin, de fato, corte o fornecimento de gás. Isso não vai ser uma coisa boa para a Europa, mas também não é uma coisa boa para a Rússia. Mas pode exportar para a Índia e para a China? Não, não pode exportar tão rapidamente, porque eles não têm infraestrutura para exportar esse gás para lá. É lógico, eles estão trabalhando nisso, pode ser que em alguns anos tenham, mas neste momento não tem ainda. E outra coisa muito importante, se eles pararem a produção de poços, a indústria de petróleo, tecnicamente, é bastante complexa, tá? Você furou um poço. Se você parar de explorar aquele poço, para você reativar ele depois, pode ser extremamente caro. Pior, pode ser inviabilizado, pode ser que você não consiga usar aquele poço de novo. Você tem que cavar um outro poço para fazer novamente a exploração daquele manancial de petróleo. Eu hoje vou fazer um vídeo lá no Visão Libertária, vou fazer quando eu chegar em casa, eu espero que dê tempo, sobre a outra crise na Rússia, que é justamente a crise na indústria de petróleo. Pouca gente está prestando atenção nisso, mas é uma crise das feias. Enfim, é aquela situação, né? Ficaram nessa briga, até aqui quem está levando a melhor é a Europa. Vamos ver os próximos movimentos do Putin aí nos próximos dias. Até aqui o petróleo continua fluindo, né? Bom, então essa é a situação. A Rússia está muito mal, ela já sabe que tem que arrumar alguma coisa para chamar de vitória até o dia 9 de maio.
e o planejamento dela agora é este, é focar em alguma coisa, tentar pegar alguma coisa de Donbás aqui, talvez Mariupol. É possível sim que consigam Mariupol, como vocês podem ver, as tropas russas têm avançado aqui, é um avanço lento, mas tem conseguido avançar. Então, pode ser que seja isso. Chegando dia 9 de maio, eles declarem a vitória, coisa e tal, e tirem o resto das tropas que estiverem lá e simplesmente deixem as repúblicas destruídas aqui de Donbás. É realmente uma coisa muito triste o que está acontecendo lá. A economia dessa região aqui separatista lá da Rússia, ela realmente está totalmente destruída. O fato de ter ficado num vácuo, sem poder fazer comércio com praticamente ninguém, quebrou todas as empresas que tem nessa região. Então essa suposta república de Donbás já é uma União Soviética, todo mundo trabalha para o governo, não tem outro lugar para se trabalhar lá, realmente uma situação, uma pobreza enorme, enfim. Muito triste isso, mas é possível que os russos consigam estender isso por mais uma região e declarar a vitória desta forma. Vamos ver como essa coisa caminha, né? Agora, a grande questão que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui também é falar um pouco sobre, e aí, como é que vai terminar essa guerra? Ok, isso aqui a parte militar deve terminar dessa forma. Os russos tentando cantar a vitória com o que quer que eles tenham conseguido até o dia 9 de maio. É isso que deve ser o resultado militar. É importante a gente notar se eles vão conseguir mais coisas ou se vai ficar só na região de Donbás mesmo, mas aí eles podem dizer que desnazificaram o resto da Ucrânia, enfim, eles vão dizer alguma coisa que ganharam no dia 9 de maio. Mas e aí? E o futuro? O que vai acontecer? Vão cair as sanções contra a Rússia? O que vai acontecer a partir daí, né? E, bom, uma dica que a gente pode ter desse tipo de coisa é justamente algo que levou ao motivo pelo qual o Putin invadiu a Ucrânia. Como eu já falei inúmeras vezes para vocês, guerra é algo absolutamente antieconômico, não se justifica de forma alguma, e o único motivo pelo qual políticos costumam embarcar nesse tipo de aventura é quando eles estão com a moral baixa e eles querem ganhar popularidade, né? E isso fica claro quando você vê aqui a história da popularidade do Putin e as guerras que ele travou no governo dele. Você sempre tem um aumento de popularidade por questão de guerra, você tem um aumento do nacionalismo e coisa e tal. E isso é um fato, tá? Isso aqui é uma coisa que acontece mesmo. É por isso que esses políticos costumam comprar guerra. Você lembra, lá na Argentina o pessoal invadiu as Malvinas, por quê? Porque o governo estava mal das pernas, estava com pouca popularidade, e daí precisava de uma desculpa qualquer e fez isso para ganhar popularidade. O Putin é a mesma coisa, desde as revelações do Navalny, a popularidade do Putin estava em baixa, ele estava se agarrando ao poder com unhas e dentes lá, e daí inventou essa guerra justamente para ganhar popularidade no país. O problema dessas coisas é, esse ganho de popularidade é ótimo se você consegue o sucesso nessa guerra. E, embora a gente saiba que os russos vão dizer que ganharam essa guerra, mesmo que no final das contas eles só consigam manter o que eles já tinham lá mesmo, a região de Donbás e a Crimeia, mesmo que eles digam que ganharam, tudo vai depender de como a população vai enxergar isso, né? E a gente viu isso na Argentina também. Depois que fizeram a besteira toda das Malvinas, isso acabou sendo muito pior para o governo na época, ou seja, essa expectativa de ganhar popularidade, quando a coisa se transforma em derrota, isso vem em dobro. Então isso é um problema para o Putin, e ele não está conseguindo reverter as sanções também. Isso significa que a economia russa vai sofrer bastante nos próximos anos, e vai ficar isolada por muito tempo, então existem aí algumas possibilidades disso no final, né? Ou seja, uma possibilidade é essa que o pessoal coloca aqui, que na verdade essa guerra na Ucrânia apenas começou, que isso para a Rússia vai significar novamente um período soviético, ou seja, em que ela vai se fechar em si mesma, vai cada vez depender menos do mundo ocidental e vai tentar criar sua economia ali centralizada, planificada. Já não deu certo antes, não vai dar certo de novo, mas tudo indica que esse pavor ou esse fervor militarístico vai acabar levando a isso, a uma Rússia isolada e tentando ser autossuficiente, né? Essa thread do Camille Galive mostra esses três possíveis futuros para a Rússia, né? Virar uma Coreia do Norte, ou seja, Putin continua no poder, a economia da Rússia diminui cada vez mais, se torna cada vez mais dependente da China, e ela acaba virando um anexo chinês, como é hoje a Coreia do Norte, sem maior relevância
no resto do mundo. Pode haver um imperial reboot, ou seja, a Rússia pode voltar a ser uma União Soviética, basicamente expandindo o que é Donbás hoje para dentro da Rússia. Uma sociedade totalmente focada no Estado, uma nova União Soviética isolada, sozinha no seu canto, também sem depender da China, mas também de forma totalmente pobre em termos econômicos, né? Vai novamente tentar o planejamento central, não deu certo da outra vez, não vai dar certo agora, essa é uma possibilidade. E a terceira é o divórcio nacional, que é a quebra da Rússia em vários pedaços. Não são boas alternativas e, lógico, essa é hoje a preocupação central dos russos. Muito mais do que qualquer coisa que eles tenham em relação à Ucrânia. Ainda vai ter muita coisa para rolar aqui, mas agora, meu amigo, é só coisa ruim para os russos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.